Se há uma coisa que todos usamos, todos os dias, mas raramente pensamos como investimento, é a sanita. Pois é, enquanto toda a gente anda atrás de chips, clouds e carros elétricos, existe uma empresa suíça a dominar um negócio do que acontece antes e depois de carregares no botão. A Geberit não é glamourosa, não é uma tendência no TikTok e provavelmente está escondida atrás da parede da tua casa de banho, mas tem margens que fariam inveja a muitas empresas. Ora, hoje vamos falar de canalização, de cash flows e de vantagem competitiva, tudo na mesma frase. Fica desse lado e vamos a isso. A Geberit é uma empresa suíça com mais de 150 anos de história que construiu uma posição dominante num segmento muito específico e tecnicamente exigente da indústria de construção, a tecnologia sanitária para edifícios. Esta empresa fornece sistemas completos de instalação, drenagem, descarga e equipamento sanitário, integrando engenharia hidráulica, design de produto e normalização técnica com suporte profissional. E para compreender o vasto valor económico e os riscos associados, é necessário olhar para esta empresa como uma plataforma de sistemas sanitários e não apenas como um produtor de componentes isolados. O núcleo do modelo de negócio assenta na ideia de dominar o comportamento da água dentro dos edifícios, até porque a própria empresa descreve a sua missão como Mastering Water, refletindo um foco muito técnico na forma como a água é transportada, descarregada, isolada acusticamente e integrada na infraestrutura sanitária. O que é que isto significa na prática? É que parte substancial do portfólio está, digamos, atrás da parede, em estruturas de instalação, autocolismos embutidos, sistemas de descarga, módulos técnicos de tubagens de abastecimento e a drenagem. Estes componentes não são visíveis para o utilizador final, mas são críticos para o funcionamento, para a durabilidade e conformidade normativa dos edifícios. Este é um posicionamento quase invisível, mas essencial, já que reduz muito a probabilidade de substituição e desloca a decisão de compra para fases técnicas do projeto, ainda antes da obra estar completa. Ora, esta empresa organiza o portfólio em 3 grandes áreas: os sistemas de instalação e descarga, sistemas de tubagem e sistemas de casa de banho. Ora, os primeiros incluem a tecnologia de instalação sanitária e de descarga de sanitas, incluindo autocolismos e estruturas embutidas. Trata-se de uma área de elevada complexidade técnica e uma forte dependência da especificação de arquitetos e engenheiros. Já o segundo segmento de tubagem cobre a drenagem e os abastecimentos dos edifícios, água potável, aquecimento, gás e outros fluidos, e estão mais expostos ao volume da nova construção e a projetos de maior escala. Já os últimos, os sistemas da casa de banho, incluem cerâmica sanitária, mobiliários, duches, banheiras, torneiras e sanitas com função de lavagem, sendo também o segmento onde a componente do design e da experiência do utilizador é mais visível. O modelo de distribuição destes serviços e produtos é um dos elementos mais críticos na vantagem competitiva desta empresa, porque opera em 3 níveis. Um em que os grossistas desempenham um papel central no fornecimento ao instalador. A empresa não depende de grandes plataformas de retalho, como os Leroy Merlin desta vida. Em vez disso, eles trabalham diretamente, de forma intensiva, com instaladores, engenheiros sanitários, arquitetos e promotores. O esforço comercial é dirigido a quem decide tecnicamente e aos influenciadores da especificação, e isto é suportado por uma força de vendas própria, por centros de formação e por programas técnicos de treino. Nos relatórios anuais, a empresa mostra mesmo que forma dezenas de milhares de profissionais anualmente em centros de informação e plataformas digitais, o que reforça a preferência deste tipo de sistemas e reduz a probabilidade de substituição para marcas concorrentes. A cadeia de valor nesta empresa é fortemente controlada, a produção é realizada em fábricas especializadas no processo produtivo e cada artigo é tipicamente produzido numa única localização, o que indica desde logo alta especialização e controle de qualidade. No final do ano passado, a empresa tinha 26 fábricas, maioritariamente na Europa, com presença ainda nos Estados Unidos, na China e na Índia, e uma rede logística estruturada com um centro principal na Alemanha e múltiplos centros de distribuição europeus. A investigação e desenvolvimento é centralizada e transversal ao portfólio, com um investimento consistente, ali à volta dos 2% das vendas, focado na hidráulica, na acústica, nos materiais e na proteção contra os incêndios. O número de patentes submetidas pela empresa confirma que tem uma atividade inovadora contínua e incremental, o que é importante, e do ponto de vista financeiro, a Geberit
Geberit apresenta um perfil de elevada qualidade operacional. As vendas andam à volta dos 3,1 mil milhões de francos suíços. Ainda assim, se nós olharmos para o crescimento de cada um dos segmentos que eu mencionei anteriormente, vemos que o crescimento individual de cada um está a valores abaixo da inflação, algo que eu diria ser uma red flag. A margem EBITDA situou-se ali na casa dos 30% e a margem EBITDA, ou de lucro operativo, à volta dos 26%, níveis que são estruturalmente elevados para a indústria de produtos de construção. Já a margem líquida está acima de 20% e todas elas mostram uma grande estabilidade ao longo dos anos. A forte conversão de fluxos de caixa livres confirma a eficiência operacional desta empresa e a disciplina do capital. E o que é que isto significa? Bom, já reparaste que para esta empresa os fluxos de caixa livres são praticamente iguais aos lucros operacionais? É precisamente esta variância mínima entre os dois que define a eficiência operacional. O CAPEX é moderado em percentagem das vendas, estamos a olhar valores à volta dos 5 a 6%, e a empresa mantém programas de recompras de ações e dividendos consistentes, suportados precisamente por um fluxo de caixa livre superior a 500 milhões de francos suíços. Mas se o dividendo está coberto pelos fluxos de caixa livres, já o crescimento dos mesmos deixa muito a desejar na última década. Valores inferiores a 2%, vocês já sabem, não são nada animadores, apesar de também convém dizer que até à pandemia o crescimento era mais entusiasmante. Entretanto, pandemia e taxas de juro tiveram o condão de criar um contexto económico que não é nada favorável a esta empresa. Ora, se há algo que nós devemos avaliar sobretudo nestes contextos, é a dívida ou a posição financeira. E porquê? Porque a empresa tem mais de 1,3 mil milhões de francos em dívida, o que, descontados os 380 milhões de francos em caixa, nos deixa com uma posição ali à volta dos 960 milhões. Este valor representa uma alavancagem próxima das 1 vez, o EBITDA, o que é bastante saudável, e um pagamento anual à volta dos 200 milhões de francos, que também não parece nada arriscado. No entanto, convém mostrar-vos que, apesar dos crescimentos que nós vimos dos fluxos de caixa, da receita ou dos lucros ser ali à volta ou inferior a 2%, a dívida tem crescido ao dobro da velocidade. É verdade que, por enquanto, como eu disse, ainda não atingiu valores preocupantes, mas claramente não é um comportamento sustentável no longo prazo. Geograficamente, esta empresa é inequivocamente centrada na Europa, está presente em mais de 50 países, mas a esmagadora maioria das vendas vem dos mercados europeus. A Alemanha é o maior mercado individual, seguida da Suíça, da região de Benelux, Itália e Áustria, com contributos relevantes no norte e leste europeu. Fora da Europa, as regiões do Médio Oriente, Ásia e Américas têm ainda um peso muito reduzido, embora com iniciativas de crescimento muito interessantes. A estratégia declarada desta empresa é expandir para fora da Europa de forma disciplinada, sobretudo em mercados onde a tecnologia sanitária europeia ainda tem uma baixa penetração, como a Índia e o Sudeste Asiático, mas o negócio fora da Europa é maioritariamente orientado aos projetos e não a canais de renovação. Como é mais ou menos intuitivo, a dinâmica da procura por estes materiais ou por esta tecnologia é fortemente influenciada pelo ciclo de construção, mas tem aqui uma nuance importante, é que cerca de 60% do negócio está ligado à renovação e não à nova construção. A renovação tende a ser menos volátil do que o arranque de novos edifícios e está associada à substituição tecnológica, à eficiência hídrica e modernização das instalações sanitárias. Ainda assim, esta empresa reconhece explicitamente que o mercado da nova construção na Europa está sob pressão, com quedas de licenças de construção em vários mercados-chave, incluindo a Alemanha, os países nórdicos e a Áustria. Para este ano, a própria equipa de gestão antecipa nova construção, ligeiramente positiva na Europa, uma renovação estável, ligeiramente positiva também, e crescimento forte nas regiões da Índia e do Golfo, com muita fraqueza na China devido ao colapso do setor imobiliário residencial. No plano competitivo, aqui o panorama difere dependendo do segmento. Nos sistemas técnicos embutidos, as estruturas de instalação, as descargas e os sistemas de drenagem avançada, a concorrência é mais especializada e menos orientada a marcas de consumo, e as barreiras de entrada incluem aqui certificações, engenharia, compatibilidade dos sistemas e confiança de quem instala. Nestes pontos, a Geberit beneficia da escala, do portfólio que tem e da reputação técnica. Já nos produtos visíveis da casa de banho, como as cerâmicas e os mobiliários, a concorrência é mais ampla e inclui fabricantes europeus bem estabelecidos
Unidos, sendo que nesses casos o design, a marca e o preço têm um peso maior. A vantagem da empresa aí é menos defensável do que nos sistemas behind the wall ou atrás da parede. Mesmo assim, a empresa tem margens que deixam a concorrência a quilómetros de distância, a marca é sinónimo de produtos confiáveis e de alta qualidade e esse ativo intangível permite que pratique preços premium em relação aos outros, como mostra a capacidade de implementar aumentos todos os anos, como os 8% em 2023 e 9% em 2022, e manter uma rentabilidade absolutamente extraordinária, com uma margem bruta superior a 70% e operacional superior a 25%. Esta vantagem competitiva é reforçada pelos custos de troca, que são substanciais, e pelos fortes relacionamentos com os profissionais da área, sendo que mais de 90% das vendas desta empresa são realizadas por meio destes intermediários que demonstram grande fidelidade às marcas para as quais são treinados. A Geberit, como eu vos disse, oferece formação e treina mais de 70 mil profissionais, além do suporte ao cliente e ferramentas digitais que garantem uma instalação confiável e eficiente. E isto acaba por criar uma barreira significativa à entrada de novos concorrentes. Passando então para as projeções. Eu vou ser generoso aqui e estimar crescimentos do EBIT entre 2% a 3% para a próxima década, em linha com o registro histórico. E reparem que a rentabilidade esperada de um investimento nesta altura rondaria entre os 1% ou 3% se contabilizarmos o dividendo. Ou seja, na minha opinião, seria quase um repelente. É verdade que o cenário é assim de negativo porque não só o crescimento é anémico, como o múltiplo na minha projeção sofre uma contração, mas quando vocês olham para a evolução das expectativas do mercado para a Geberit, notam que as 19 vezes que eu usei na projeção é precisamente a mediana. E sem qualquer catalisador futuro, a não ser a tal expansão internacional, eu prefiro guiar mais ou menos pelos valores históricos. Falando de fluxo de caixa, aqui o cenário ou o exercício é muito interessante. O custo de levantar capital acionista anda ligeiramente abaixo dos 6%. Ora, para os acionistas que acreditam que esta empresa consegue manter o ritmo de crescer os fluxos de caixa a 5% e quiserem aqui uma valorização anual de 6% em francos suíços, o valor intrínseco é de 585 francos. Para quem espera rendimentos de 8% ao ano para o mesmo crescimento, os tais 5%, já teria de comprar uma ação à volta dos 383 francos suíços. Isto é importante porquê? Porque nós avaliamos estes investimentos em função das alternativas mais seguras. Nos Estados Unidos, uma obrigação a 10 anos paga-te 4,2% em dólares. Na Suíça, a mesma obrigação paga 0,2%. No entanto, se nós compararmos as duas divisas, o dólar perdeu 25% do seu valor face ao franco durante esse período. Ou seja, isto de olhar para 6% ao ano de valorização pode parecer pouco atrativo, mas na prática acaba por ser uma alternativa razoável a uma empresa que retorne, por exemplo, 9% ao ano em dólares. Bom, conhecido o potencial, é imperativo que estejas consciente também dos riscos. E o primeiro é que estamos a falar de uma empresa ligada ao ciclo da construção, sobretudo nova construção residencial e comercial. Embora a exposição à renovação reduza aqui a volatilidade, não elimina o impacto de contrações prolongadas no setor. O segundo é que está extremamente concentrada na geografia europeia. Choques macroeconómicos ou regulatórios na Europa podem ter um impacto desproporcional. O terceiro é a pressão de custos, energia, salários e matérias-primas que a empresa tem conseguido mitigar com alguma eficiência, mas que continua a ser uma variável relevante. Outro risco é a execução da expansão fora da Europa. O modelo é baseado na formação de técnicos e canais profissionais, o que exige tempo, investimento e adaptação aos locais. Ou seja, em resumo, nós vimos hoje uma empresa industrial de um nicho técnico com uma posição de liderança, um modelo integrado, uma forte rentabilidade e geração de caixa robusta. O moat é inegável, mas ainda assim não oferece um crescimento relevante no top line ou receita, o que logo à partida deixa de ser atrativo para quem quer fazer crescer rapidamente o património. Tem bons fundamentais, as métricas de performance são muito boas, parece estar a ser bem gerida, mas um dividendo de 2% e um crescimento sem grandes catalisadores, além da expansão internacional, não são suficientes para me convencer. No curto prazo, a minha análise técnica diz-me que a empresa pode facilmente ir aos 680 ou 700 francos, caso os resultados sejam animadores, ou, se ficarem aquém das expectativas, vai ser muito fácil voltar à zona dos 500 francos num dia apenas, o que demonstra
Para mim, um binómio risco-oportunidade muito desequilibrado. De qualquer forma, eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre esta empresa, assim que passa pelos comentários e partilha o teu bitite. Esta foi uma análise escolhida pela comunidade no Patreon, na votação mensal, assim que se queres participar neste tipo de eventos, passa por lá e pondera juntar-te a nós, porque este é só um dos benefícios que vais receber. Se queres usar a plataforma que eu uso nas minhas análises e que eu demonstrei aqui, a Fiscal AI, eu vou deixar também um link na descrição onde consegues acesso à versão paga com 25% de desconto. Esta foi novamente uma semana onde os índices americanos ficaram bem atrás dos congêneres mundiais. Destaque para o Japão, que galgou quase 5%, e para Taiwan, que por pouco não superou os 6%. No que toca a notícias, a União Europeia acaba de confirmar uma mudança profunda nas compras online, fora do espaço comunitário, porque até agora encomendas com um valor inferior a 150 euros estavam isentas de taxas aduaneiras. Eu já tinha alertado que isto era uma das prioridades da União Europeia e agora vai mudar. A isenção vai ser eliminada e vai ser criada uma taxa fixa de 3 euros por artigo para o comércio eletrónico vindo de países terceiros como a China. O objetivo, é claro, é combater a concorrência desleal de plataformas como a Temu, a Shein ou a AliExpress, porque o volume de pequenas encomendas na Europa explodiu, permitia que muitos produtos entrassem sem controle e com preços artificialmente baixos, o que prejudicava o retalho europeu, que cumpre, ao contrário dos chineses, regras ambientais e laborais mais rigorosas. Além disso, estima-se que esta medida traga adicionalmente milhões de euros em receitas fiscais para os cofres europeus. Olhando de uma forma imparcial para isto, por um lado a medida protege a economia interna e as empresas europeias, promovendo uma concorrência mais justa, mas por outro, o impacto direto vai recair novamente sobre o consumidor. Para quem faz compras de pequeno valor, como as capas do telemóvel ou os pequenos acessórios, uma taxa de 3 euros por artigo pode significar que o custo das taxas supera o valor do próprio produto, reduzindo drasticamente o poder de escolha de quem procura opções mais económicas. Ainda relacionado com a China e num movimento que está a agitar os mercados financeiros globais, os reguladores pediram formalmente aos bancos chineses para limitarem a exposição à dívida pública americana. A orientação é travar novas compras dos títulos do Tesouro americano e reduzir gradualmente as posições de grande dimensão que já existem. Esta decisão surge num momento de grande volatilidade. Pequim justifica que a medida é necessária para diversificar riscos e proteger o seu sistema financeiro de oscilações no dólar. Além disso, há aqui uma crescente incerteza em relação às políticas fiscais de Washington, o que leva a China, que é historicamente um dos maiores credores dos Estados Unidos, a procurar ativos que considera mais seguros. Esta venda em massa pode efetivamente criar aqui um efeito dominó, pressionando os juros globais e aumentando o custo de financiamento, não só para os Estados Unidos, mas para várias economias emergentes que usam o dólar. É, no fundo, a utilização do poder financeiro como uma ferramenta de soberania. Por cá, Portugal consolidou a posição como um dos países com o gás mais caro do continente europeu. Segundo os dados mais recentes do Eurostat, o preço do gás natural para o setor doméstico é agora o quarto mais elevado de toda a União Europeia, ficando apenas atrás da Suécia, da Dinamarca e da Áustria. Esta subida não se deve apenas ao custo da molécula de gás em si, mas sobretudo à estrutura de impostos e de taxas. Em Portugal, a carga fiscal sobre a energia continua a ser uma das mais pesadas da Europa. Além disso, a nossa dependência de importações e a falta de uma rede de interligações robusta com o resto da Europa Central limitam a nossa capacidade de baixar os preços, deixando o consumidor final mais exposto à volatilidade do mercado internacional. Ainda por cá, falar de dinheiro continua a ser mais difícil do que falar de sentimentos para muitos casais. Um estudo recente revelou que o dinheiro continua a ser um tema tabu em muitas relações, com 10% dos inquiridos a defenderem mesmo que é um assunto que nunca deve ser abordado com o parceiro. A resistência em partilhar contas e objetivos financeiros é visível nestes dados. Uma parte significativa dos casais opta por manter contas totalmente separadas e ocultar os gastos individuais, e as razões variam desde o medo do julgamento e do controle por parte do outro, até à educação familiar, onde o dinheiro era visto como algo privado, e este silêncio, no entanto, é muitas vezes o rastilho para a chamada infidelidade financeira, onde compras e dívidas são escondidas para evitar conflito. Ora, se por um lado a manutenção da independência financeira até pode ser vista como uma forma de liberdade e proteção individual, por outro lado, a falta de transparência é apontada por psicólogos e consultores financeiros como uma das principais causas de divórcio. O desafio aqui não é a fusão obrigatória das
das contas, mas sim a capacidade de comunicar as prioridades comuns, garantindo que o planeamento do futuro não seja comprometido pelo receio de falar abertamente sobre a conta bancária. No que toca ao portfólio, nós vimos esta semana 4 subidas de dividendo, com NextEra Energy, Cisco, Philips 66 e a T. Rowe Price a subirem todas, o dividendo a valores entre os 2% a 10%. O portfólio manteve-se ligeiramente abaixo dos $112 mil e a nível de dividendos rendeu 58 neste mês de fevereiro. Fica também aqui o update de uma nova análise, a Enterprise Product Partners, no Patreon, na qual eu explico qual é o impacto fiscal deste tipo de empresas no teu portfólio, assim que passa por lá e pondera apoiar o canal desta forma. Segue-me também nas redes sociais Instagram e Spotify, onde eu vou subindo conteúdo diferente. E da minha parte é tudo por hoje. Eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. Quisiera empezar con una frase filosófica para entrar en calor. Decía Dostoyevsky, y tú bien lo sabes, que llegará un día en que la tolerancia será tan intensa que se prohibirá pensar a los inteligentes para no molestar a los imbéciles. Ese día, señores, ha llegado.